Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora a sua tradicional formação continuada, a Semana Rede Pedagógica, que em sua 7ª edição tem como tema alfabetização. É isso mesmo, estaremos juntos de 1º a 8 de agosto, compartilhando conhecimento, construindo juntos o conhecimento. Participe da nossa programação, consulte todos os detalhes em redepedagógica.com.br. Se você já se inscreveu, que bom que você vai estar com a gente. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de garantir a sua vaga gratuita, isso mesmo, gratuitamente. Você se inscreve em www.semanarede.com.br. Lembrando que essa formação tem certificado de curso livre, certificado de participação de 120 horas. E por esse certificado você também não paga nada. Você tem prazo até o dia 8 de setembro para concluir a sua formação sem nenhum custo, sem pagar nenhum centavo. A partir do dia 9 de setembro, esse conteúdo será de acesso exclusivo aos assinantes da rede. Seja um assinante da Rede Pedagógica. Por apenas R$10 mensais ou R$100 anuais, você pode se tornar um assinante do PRO, Programa de Formação Continuada para Educadores da Rede Pedagógica. As informações sobre a assinatura você também encontra em redepedagógica.com.br. Gente, hoje a nossa programação de abertura está sensacional. Estaremos em instantes ao vivo com o maior especialista em desenvolvimento infantil do Brasil. É isso mesmo. Doutor Lino de Macedo, livre docente da Universidade de São Paulo, em instantes aqui com a gente. E aproveita que está só começando, clica no aviãozinho e chama seus amigos para participar também. Façam lindos stories, muitos prints bonitos para postar no seu Instagram. Marque @rede pedagógica, porque eu quero ver como é que você está participando da nossa formação. Hoje eu me fantasiei de Emília para vocês. Essa garotinha esperta, personagem de Monteiro Lobato. Eu fiz com muito carinho para vocês. Comentem nos vídeos que a gente vai publicar no TikTok, nas fotos, nas lives. Muitos coraçõezinhos, ó, vermelhos, amarelos e verde para nossa personagem hoje do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Isso, ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano. Esperta e atrevida, é uma maravilha. Emília, Emília, todo mundo. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Tagarelou, tagarelou a falar. É isso mesmo, gente. Estamos em clima de Sítio do Pica-Pau Amarelo, nesse primeiro dia de programação da 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização. E eu já vou inserir aqui na nossa transmissão o Dr. Lino de Macedo, que preparou um mini curso sensacional pra gente. Alfabetização e desenvolvimento infantil. Vamos lá? Vem comigo! Vou adicionar aqui Dr. Lino na nossa live. Deixa eu verificar se nós temos aqui a solicitação dele de participação. E já vou colocar ele aqui ao vivo com vocês. Prontinho, já localizei a gente, hein? Muita gente aqui participando com a gente hoje, ó, tá lotado de gente aqui com a gente. Oi, Lino, tudo bem? Tudo bom, e você, Érica? Érica, oi. Joia.
Érica ou Emília, Lino? Beleza. As duas, Emília Érica. Tá muito lindo, Isso tô mesmo. gostando. Maravilha. Lino, nós estamos muito felizes em trazê-lo hoje aqui na abertura da 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização, com esse mini curso Alfabetização e Desenvolvimento Infantil. Nossa, Lino, podemos falar tantas coisas sobre esse assunto, hein? Que eu fico pensando, o que será que o Lino preparou para a gente? Conta pra gente, Lino, em tópicos, o que você preparou para hoje? Então, olha, eu gostaria de falar basicamente três assuntos, Érica. O primeiro deles é dizer assim, olha, a criança hoje, já na barriga da mãe, não vou dizer nem já nascida, ela vive no mundo encharcado de alfabetização, de letramento, de cultura digital, de telefone, celular, TikTok, etc. Então, é diferente você, uma criança, viver num tempo onde, por exemplo, a cultura era só oral, ou seja, as pessoas não sabiam escrever, não sabiam ler, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada. Imaginemos 20 mil anos atrás. Então, uma coisa é você ignorar, outra coisa é você não saber, você saber que você não sabe, porque você vive numa cultura que pratica essas coisas. É o caso das crianças de hoje. Por isso que, se é certo que a criança alfabetiza quando ela tem 6, 7 anos, na primeira e na segunda série da escola fundamental, desde quando ela nasce, ela entra no mundo encharcado, né? Encharcado de televisão, computador, celular, internet, né? Leitura escrita, etc. É claro que algumas crianças têm a felicidade de ter para mais, outras, infelizmente, têm isso para menos. A internet é fraca, só tem um celular em casa, os pais, os adultos fazem um uso mínimo, ela tem pouca possibilidade de manusear essas coisas. Tá? Enfim, mas o primeiro ponto é esse, quer dizer, a ideia é como passar, na perspectiva colocada por Piaget, né, de um menor conhecimento para um maior conhecimento. Não se trata de não conhecer e conhecer, mas como você aumentar o conhecimento, já que algum conhecimento todos temos. Inclusive, esse conhecimento, eu sei que eu não sei. Eu sei que existe, mas eu não sei usar. Eu sei que existe, mas eu não tenho recursos para usar, etc. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, a alfabetização, nesse sentido, não começa com 5, 6 anos. Ela começa desde sempre. Então, a pergunta prática é: o que seu filho, o que o seu aluno, no contexto da educação infantil, seja das crianças bem pequenininhas, seja das crianças da segunda etapa, de 2 e 3 anos, seja das crianças de pré-escola, qual é o ambiente letrado, né? E esse vai ser o segundo aspecto que eu gostaria de falar, sabe, Érica? Eu sei que vocês, muito corretamente, dão muita importância à professora Magda Soares, e ela tem um conceito muito lindo de letramento, porque letramento, ele configura a ideia de alfabetização de um outro modo, né? Letramento nós estamos imersos numa cultura letrada. Então, alfabetizar-se é fazer parte o mais plenamente dessa cultura letrada. E o letramento, ele tem implicações individuais. A gente vira outra pessoa quando se alfabetiza. A gente vira outra pessoa, se transforma, muda de nível, muda de relação com o mundo, muda de autoconhecimento, autopercepção, autocuidado. O mundo vira outro, ele se transforma. E muda também a sociedade, né? Por isso que
sociedades pobres, países pobres, nos quais a maioria das pessoas são ainda semi-alfabetizadas, eles sofrem muito, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, o letramento ele tem influências sociais, ele tem influências culturais, ele tem influências cognitivas sobre as pessoas. Então, a segunda pergunta é essa, né? O que significa? A sua escola, a sua casa, a sua cidade está proporcionando um ambiente de letramento, portanto, que favorece o processo de alfabetização, não importa que idade a criança tenha. Isso não significa antecipar, porque veja você, Érica, as crianças, por exemplo, com 2, 3 anos, já com 1 ano de vida, elas vivem num ambiente em que as pessoas falam. As pessoas falam, não tem mamanhês, elas falam, e ela vai se entendendo pouco a pouco, ela vai pouco a pouco entrando no mundo da fala, né, da linguagem oral. Esse é o terceiro ponto. Eu gostaria de discutir, de comentar com os colegas que estão aqui hoje, né, nesse domingo cheio de frio, né, o que é tradição oral e por que isso é fundamental para todos nós e, sobretudo, para as crianças pequenas. O que é tradição escrita, o que é tradição audiovisual e o que é tradição digital. E como pensar a alfabetização nessas 4 tradições. E por que a última tradição, que é a tradição digital, ela incorpora, ela integra, para melhor ou para pior, as 3 tradições anteriores. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de falar, né? Comentar sobre essas 4 tradições e como pensar o processo de alfabetização, de letramento, na perspectiva dessas 4 tradições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, é a gente refletir sobre a ideia de letramento na perspectiva da professora Magda Soares. E depois, o terceiro ponto, que foi o primeiro no meu comentário aqui, é como é que a gente pensa, né, não nesse sentido de tem ou não tem, mas todos temos em algum nível. O desafio é, vamos melhorar o nível? Vamos melhorar o nível? Vamos mudar de nível? Podemos mudar de nível? Por exemplo, a rede pedagógica, eu acho que ela oferece o melhor que ela pode oferecer em favor da formação dos professores no Brasil, né? Em favor da melhoria do magistério, da contribuição das educadoras de educação infantil e outras, e da escola fundamental, não é? E isso é maravilhoso, porque todos nós temos necessidade e temos direito ao aperfeiçoamento. Muito bom! Nós estamos aqui ao vivo com o doutor Lino de Macedo. Essa é a abertura oficial da 7ª Semana Rede Pedagógica Alfabetização. E nós estamos falando sobre alfabetização e desenvolvimento infantil. Fica aqui com a gente na live, ainda que você não tenha feito a sua inscrição, ao final dessa transmissão eu vou explicar passo a passo como você faz para garantir uma vaga aqui na maior e melhor formação para educadores. Lino, e olha só, hoje estou de Emília, mas não por acaso, porque a Emília é uma boneca de pano que quando ela toma uma pílula, ela aprende a falar e o mundo se transforma em outro mundo. Não seria assim também quando a criança é alfabetizada? Exatamente, exatamente isso, Érica e Emília. Né? Veja, porque é o seguinte, né? Vamos pensar do ponto de vista por exemplo, da atenção, né? Alfabetizar-se é você poder prestar atenção, né? Atenção nas letras, na configuração das letras, nas palavras, nas frases. É você prestar atenção naquilo que as frases estão comunicando. Portanto, a alfabetização, né, a aprendizagem da leitura e da escrita, ela expande
ela melhora, ela enriquece o processo de atenção, né? Ela melhora, né, a nossa acuidade linguística, ou seja, porque uma coisa, a criança com 5 anos já sabe falar, ela já sabe ler expressões, né? Você sabe, a criança pequena, ela é muito boa para fazer leitura, né? Por exemplo, uma criança ainda não alfabetizada que veja você do jeito que você está, ela fica encantada com a expressão visual, com os seus olhos, com o seu cabelo. Ela fica inquieta perguntando, né? Quem é essa pessoa? O que que ela... Digamos que ela não saiba a história da Emília, né? Então, na verdade, a criança pequena revoluciona a si mesmo quando aprende a falar. E escrever e ler, veja você, ler é parecido com ouvir, ele é de dentro para fora. Eu leio o que está escrito no livro, o livro está fora. Então, ler é de fora para dentro, é incorporar, é assimilar algo que está fora, mesmo que eu tenha escrito e estou lendo o que eu escrevi. No momento da leitura, é de fora para dentro. E escrever, tal como falar, é de dentro para fora, né? Eu estou falando de dentro para fora, estou falando para vocês, né? E vocês estão me ouvindo. Então, esse duplo caminho que o Piaget chama de processo de interiorização, o que está fora entra, faz parte de você, é assimilado por você, e o que está dentro se objetiva, se expressa. Então, quando a pessoa aprende a ler e escrever, ela potencializa os seus recursos de troca com o mundo, né? Porque agora, por exemplo, o mundo também é um mundo a ser lido, né? Você já pensou as coisas que estão escritas nos livros, nas figuras, nas imagens? Então, é um novo mundo, é uma descoberta mesmo, é como se você estivesse descobrindo o novo mundo, né? Então, o ler, ele tem essa coisa de revolução, e o ler significa não só você decodificar as palavras, mas você compreender, você atribuir significação, atribuir sentido, né? E por compreender, é você ter uma conversa, você ter uma troca, você deixar-se influenciar por aquilo que está sendo escrito portanto, lido, né? De você se sensibilizar com aquilo que está sendo proposto como leitura, né? Então, nesse sentido, veja, a leitura e a escrita melhora a atenção. Ela melhora, né? Agora, você não mais só fala ou lê gestos, expressões, né? Como eu dizia, as crianças pequenas são muito espertinhas para bate o olho na mãe e fala, oh, essa mulher está brava, essa mulher agora, nesse momento, ela não está com cara boa. Ou então ela bate o olho e fala, não, agora ela está bem, ela tá alegre. Elas são muito... Ou seja, a leitura... Isso é um ponto interessante que eu gosto de comentar, Érica. Veja, existe uma leitura do mundo. Por exemplo, mesmo quando não existia, há 5, 8, 10 mil anos atrás, não existia a leitura no sentido de texto escrito, as pessoas liam o mundo, liam as florestas, liam as águas, o céu, né? Os antigos tinham leitura dos sinais expressivos das pessoas. Então, existe uma leitura que é anterior à leitura do texto, é a leitura do mundo. Né? As pessoas olhavam para o mar, por exemplo, e falavam, puxa vida, é bom eu ficar em casa porque vai chover. Não estava chovendo ainda, mas eles eram capazes de atribuir um significado, de antecipar. Então, por isso que, na educação infantil, nós podemos fazer muito, enriquecendo estas capacidades de leitura, não necessariamente do texto, mas leitura do gesto das pessoas, leitura da sala,
leitura do céu, leitura da escola, leitura nesse sentido de deixar-se, né, impressionar pelas coisas do mundo. Leitura das roupas, leitura da comida, leitura do gosto da comida, do cheiro, leitura do toque. Né? A gente tem sensibilidade. A criança lê toque. Ela sabe quando o toque é de carinho, quando o toque é agressivo, é abusivo. Ela tem sensibilidade. Por isso que existe uma leitura antes da leitura do texto. É claro que a leitura do texto, a alfabetização, nesse sentido estrito, ela é revolucionária, porque, como eu estava dizendo, ela melhora a atenção, ela amplifica. Agora você não mais fala só e lê, mas você lê textos, você escreve, você transmite mensagens, etc, etc. Depois, né, uma outra coisa muito interessante da escrita e da leitura, porque ela te informa, ela é uma forma de memória, né? Memória social, porque se algo está escrito, eu posso esquecer. Está escrito, eu vou lá e leio, está registrado. Então, é muito importante que a criança saiba esse valor da escrita e da leitura, né, como um tipo de memória, porque, veja você, antes, na cultura oral, na tradição oral, nós tínhamos pessoas muito sábias, muito sensíveis, que davam bons conselhos, pessoas maravilhosas que sabiam combinar combinar as ervas e oferecer um remédio, pessoas que tinham uma sabedoria. E tínhamos, claro que tínhamos. Elas eram analfabetas, mas elas tinham sabedoria. Da mesma forma que hoje nós temos ainda pessoas analfabetas e que têm sabedoria, têm sensibilidade. Só que, na tradição oral, quando essa pessoa, por mais sábia, por mais sensível, por mais linda que ela seja, quando ela morre, aquilo que ela sabe fica junto com ela. Hoje, graças à leitura e à escrita, graças ao texto, graças à tradição escrita, pessoas que morreram há séculos e séculos estão vivas no seu texto. Nós podemos conversar com elas, nós podemos ouvi-las, nós podemos saber o que elas pensavam, nós podemos receber as suas mensagens. Veja, Érica, que coisa revolucionária que é isso, né? Um grande autor, um grande sábio, um grande religioso morreu há tantos séculos atrás e ele está vivo, graças ao texto. Então, por isso que é importante as crianças desenvolverem essa sensibilidade, né? Quer dizer, a leitura e a escrita me conectam com o mundo, não só o mundo de hoje, mas com o mundo do passado e o mundo do futuro, porque eu posso escrever coisas que eu vou querer fazer o ano que vem. Excelente. Érica, tem razão. o ano que vem, quando a pandemia, não vou dizer a pandemia, mas quando a gente estiver totalmente vacinado e os recursos, como é que vai ser a rede pedagógica o ano que vem? Nós queremos uma caravana pelo Brasil inteiro, hein? Então, maravilha. Então, veja, você e o Edivaldo podem escrever um projeto, podem colocar no Instagram ou no site da rede pedagógica e antecipar para os milhões hoje, né, o bilhão de seguidores que a rede tem, aquilo que vocês pretendem fazer o ano que vem. Então, a leitura escrita, ela conserva o passado, ela permite antecipar algo que você deseja fazer amanhã, e com isso ela amplifica o hoje. O hoje vira eternidade, o presente vira eternidade. Porque o que é a eternidade, né? É quando o passado, o futuro e o presente se tornam um mesmo contínuo. E o lindo, né, do ler e escrever, né, Érica, é que há 5.000 anos, ler e escrever era bom. E daqui a 5.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos,
ele continuará sendo bom. Então, quem aprende a ler e escrever, aprende algo que há muitos mil anos é considerado de muito valor, não por acaso, e esse é um lado triste, né, Érica? Do ponto de vista da história, por exemplo, a leitura escrita, infelizmente, ainda hoje, em alguns poucos lugares, mulheres, por exemplo, não podem aprender a ler e escrever. Nossa. Né? Pessoas pobres não podem ler e escrever. Né? A leitura escrita era um privilégio de certas classes sociais, de certos grupos, que dominavam, porque eles sabiam do poder agregador da leitura e da escrita, e eles não queriam compartilhar esses domínios, esses conhecimentos com outras pessoas. Infelizmente era assim. Hoje, felizmente, a leitura escrita é para todos. Ela é um direito de todos e ela é cada vez mais reconhecida como uma necessidade social. Não por acaso, né, vocês estão investindo, né, e eu tenho a alegria de participar disso um pouco, né, vocês estão investindo nessa formação tão maravilhosa e tão revolucionária. Então, veja você. E mais um aspecto, a leitura e a escrita desenvolve o aspecto cognitivo. Entendendo por cognitivo, ela amplifica o conhecimento, porque cognitivo é o conhecimento na perspectiva das pessoas. Da mesma forma que nós temos conhecimento artístico, conhecimento religioso, conhecimento científico, conhecimento social, nós temos o cognitivo, que é o conhecimento na perspectiva das pessoas. Qual conhecimento? Conhecimento das coisas, conhecimento da afetividade, por exemplo, conhecimento das pessoas, conhecimento religioso, etc, etc. Então, o ler e escrever são revolucionários, o ler e o escrever são revolucionários, porque ele modifica a condição afetiva, social, cultural, cognitiva da pessoa que tem acesso a isso. Né? Então, veja você, só que agora, né, Érica, nós temos a cultura, a tradição oral continua importante, é importante, né? Por exemplo, nós estamos aqui numa relação virtual. O que é uma relação virtual? É uma relação, eu estou presente, vocês estão vendo, vocês estão comigo, eu estou com vocês. Nós estamos juntos num mesmo espaço e no mesmo tempo. Eu estou vendo agora, olha, tem 1.380 pessoas ao vivo. Ou seja, presentes aqui conosco, né, participando dessa nossa conversa. Isso é uma alegria, isso é uma maravilha. Só que nós estamos convivendo, nós estamos juntos numa relação virtual. A relação virtual, ela é positiva. Graças a ela, por exemplo, né, Érica, nós estamos, né, você está numa cidade, eu estou noutra, outro, né, nós estamos em diferentes lugares geográficos do Brasil. Nós estamos longe um do outro fisicamente, às vezes milhares de quilômetros. Só que, graças, né, ao contexto digital, à tecnologia digital, nós podemos estar juntos no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, não é que o virtual substitui o físico, a realidade. Ele integra, ele otimiza. Porque, veja, nós não poderíamos estar juntos se não fosse pelo meio digital, no contexto de hoje. Então nesse sentido, agora, o problema da pandemia, que fez com que muitas pessoas se chateassem com razão, sobretudo os educadores de crianças pequenas, as educadoras de crianças pequenas, com razão, é que, no contexto da pandemia, o virtual substituiu o físico, o face a face, o corpo com corpo. E o virtual integra, ele otimiza, ele abre possibilidades, mas não substitui. No contexto da pandemia, foi o que tivemos. Porque, por conta do confinamento social, por conta das possibilidades de contágio numa presença próxima,
Isso ficou proibido e foi uma medida, foram medidas não medicamentosas que, graças a ela, apesar infelizmente, desse grande número de pessoas mortas no Brasil, né, graças a ela, morreram menos pessoas, teriam morrido muito mais, infelizmente. Né? Então, onde que eu quero chegar? Né? Nós temos, então, é importante a gente reconhecer, sobretudo com crianças pequenas, e, sobretudo, pensando, é a tua história. Você quer a fase seguinte, capricha na fase anterior. Por quê? Né? Então, você quer que a criança aprenda a ler e escrever? Capricha na tradição oral. Para ela ficar louquinha. Para ela ficar louquinha para chegar aquele dia. Eu gosto de usar essa palavra, eu sei que ela pode ser mal entendida, eu gosto da palavra louquinha, sabe? Por exemplo, uma criança, exatamente, uma criança que tem a felicidade, uma criança de 1 ano, que está no primeiro ano de vida, se ela tem a felicidade de ter uma mãe ou uma educadora que canta, que dança, que veste de milha, que diz coisas, que lê histórias, etc., ela muitas vezes não entende o que a mãe está falando, ou o educador está falando. Ela não entende, ela não sabe ainda a língua portuguesa. Mas ela escuta a música da língua. Ela escuta a música da língua. A altura, a intensidade, a melodia, né? a expressão que vai junto quando a gente fala, o tom de voz, né? o olhar. Então, tudo isso ela assimila. Né? Então, uma criança que teve a felicidade de ouvir de muitos e muitos jeitos, ouvir o cotidiano, né? A mãe repertoria. Ela fala, agora estou tomando banho em você, nossa, que bonitinha, que perninha branquinha, que lindo que é o olho da Emília, nossa, que bacana, o narizinho dela está uma belezinha, vermelhinho, etc. Então, a criança ela vai aprendendo a associar, a estabelecer correspondências entre aquilo que a mãe diz, a educadora diz, e essa parte do corpo, enfim, os objetos, as coisas que estão sendo vividas na experiência. E se ela tem essa felicidade, essa oportunidade, ela fica louquinha para quando for possível para ela falar. E a gente tem aí crianças que aprendem a falar já no 2º ano de vida, maravilhosamente bem, etc, etc, etc. O mesmo vale para a alfabetização. Se crianças até 4, 5 anos têm um ambiente rico de leitura, de escrita, de simbolização do mundo, de dança, de música, de contação de histórias, de roda de conversa, se ela vê a professora escrevendo, lendo o que está escrito, se na casa dela seus pais podem fazer uso dessas coisas e tal, ela fica louquinha também para chegar ao tempo dela dominar isso, fazer uso disso, porque isso que é letramento, né? É você ser impregnado por esse gosto do uso social de uma coisa que a criança, na sua intuição, ela percebe, ela vive isso na experiência, que é algo positivo, que é algo que permite contato com as coisas, não é mesmo? Então, é uma felicidade a criança ter um ambiente encharcado de letramento para que ela possa, né, no 1º e 2º ano de vida, fazer parte de uma sociedade letrada, fazer parte do grupo das pessoas que agora também sabe ler e escrever no sentido de escrito, né? E ler e escrever nesse sentido de saber, né? A Emília Ferreira tem uma expressão que eu acho bonita, ela diz assim, né? O que é o escrever, né? Escrever, na verdade, é combinar bolinhas com pauzinhos. De fato, né? Escrever é desenhar bolinhas e pauzinhos de diferentes modos, com diferentes configurações, e essas bolinhas e pauzinhos combinados produzem esse milagre que é
escrever algo que alguém pode ler, que alguém pode receber a mensagem, pode se informar. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. E eu gostei muito da frase que você utilizou, né? Se você quer que uma criança se desenvolva muito bem em um aspecto futuro, capricha no presente. É uma Isso, frase, é um conselho que, inclusive, uma orientação, na verdade, né? Que a gente pode, inclusive, repassar para as famílias. Porque nós sabemos, Lino, que muitas das vezes a família fica ansiosa para que a criança se desenvolva, para que ela aprenda a ler, para que ela aprenda a escrever. Às vezes a criança só nasceu e eles já estão pensando lá na frente, na faculdade, fazendo planos, né? E muitas das vezes trazem essa ansiedade para o contexto escolar e a escola acaba tendo que lidar com isso. Olha que conselho, gente, que orientação maravilhosa. isso. Pai, mãe, responsável, se você quer que o seu filho, né, que essa criança se desenvolva bem em um aspecto futuro, capricha no presente. E nós E, estamos aqui hoje caprichando no presente nessa mara... formação Então, maravilhosa. Érica, é muito bacana a sua marcação. E me permitam fazer uma coisa. A criança, sobretudo a criança pequena, ela não conhece nem o passado, na perspectiva dela, e nem o futuro. Ela conhece só o presente, que ela está vivendo. Ela não conhece o passado porque ela tem só 1, 2, 3, 4 anos de vida. Ela ainda não sabe, mal aprendeu a falar. Ela não tem, do ponto de vista dela, ela não tem um conhecimento do passado e nem do futuro. Quem tem conhecimento do passado e tem conhecimento do futuro são os adultos. Né? Verdade. Eu acho bacana a sua marcação, porque, veja, preocupar-se com o futuro da criança é uma preocupação do adulto. Mas se ele coloca isso muito fortemente na criança, ela nem entende, ela não entende. Né? Você sabe que, infelizmente, tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, até existe a expressão winner ou loser. Winner ou loser, aplicada para crianças de pré-escola. Ou seja, na ansiedade do adulto, ele já classifica a criança como um loser, um perdedor, se ela não dá conta de certas aquisições com 4 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos. E já pensam que ela é um winner, um vencedor, porque ela domina bem certas coisas. Então, vejam, eu respeito que o adulto tenha preocupação com o futuro, invista no futuro, claro que sim, mas deixe que a criança, essa marcação sua foi bacana, pois deixa a criança viver um presente gostoso, amoroso, né, de intimidade, né, cheio de experiência que faz sentido para a criança, né, um presente cheio de esperança, de conforto, de gosto. Às vezes pode ser até pobre no sentido físico, material, mas se ele for rico de carinho, de sensualidade, né, de amor, de contato, né, contato em todo isso tem efeito, isso tem efeito. Agora, veja, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu vou dar conta de falar de um jeito que não pareça snob. Veja você, o problema da tradição seguinte é ela ficar no menor dela. Por exemplo, né, eu não tenho nada contra abreviaturas, escrever beleza, por exemplo. Beleza, eu ponho BLZ, e você entende que beleza é... Enfim, eu não tenho nada contra emoticons, emojis, não sei se fala emojis ou emojis, acho que é emojis, né? Ou então abreviaturas, ou então você usar, por exemplo, for you, e em inglês eles colocam 4, que significa for, né? Então, tudo isso é bom. O problema é você ficar só nesse tipo de escrita
Que se ela comunica, se ela é íntima, se ela é gostosa, depois, quando o aluno precisar escrever um relatório, fazer uma prova, né? Ou seja, a gente tem que dominar a escrita pouco a pouco. Eu não estou falando já no primeiro, no segundo ano, mas o professor, a escola, os pais, os adultos, portanto, não as crianças, tem que pensar num domínio da escrita, dessa escrita que aparece nos livros, que aparece nas revistas, nos jornais, porque isso será cobrado deles mais tarde. Porque a pessoa que só sabe escrever de um jeito, digamos, errado, mínimo, ela vai ficar, quer dizer, ela vai usar o menos. E o nosso gosto é que ela possa, pouco a pouco, usar o mais, o melhor. Né? O mesmo vale, veja você, vamos falar agora, por exemplo, depois da tradição escrita, agora coisa de 100 anos por aí, 100 e poucos anos, nós temos a tradição audiovisual, a televisão, por exemplo. Hoje, as crianças nascem dentro de uma televisão, ou com uma televisão em casa. Hoje, é comum a casa, mesmo casa simples, ter mais de uma televisão. Você sabe que, em certos países, o Brasil é um deles, infelizmente, eu diria, que a criança vê tem mais horas de televisão do que de escola. Por exemplo, às vezes ela fica mais de 4 horas vendo televisão. Então, o problema da televisão é que a televisão ela é uma coisa boa, ela é uma novidade, é uma inovação tecnológica maravilhosa. Eu gosto de televisão, eu assisto televisão. O problema é você fazer um uso excessivo, um mau uso, um uso abusivo, e você substituir a leitura e a escrita pela televisão de uma forma passiva, de uma forma que só recebe de fora para dentro e que não tem interatividade. Né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, veja, eu gosto de televisão é boa. Televisão abriu muitas possibilidades. Você vê filmes, você vê reportagens interessantes, você fica... Eu já te vi na televisão. Hein? Eu já te vi na televisão. Você já... Então, você vê as pessoas na televisão, os cantores, assiste missa pela televisão. Então, nada contra. O problema é quando isso substitui a leitura e a escrita. Ocupa o lugar. Ou seja, você não lê mais. Você só vê televisão. Então, você fica passivo e tal. Veja, o mesmo vale para a tradição digital. Veja, o computador, a internet, são eventos recentes. Nós estamos aqui. A tela é uma herança da televisão. Olha que coisa bonita. Eu estou falando para vocês estão me vendo, tradição oral, as pessoas estão escrevendo, passando imagens, expressando, fazendo comentários, trocando ideias, cumprimentando, né? E se irmanando no mesmo grupo de uma forma escrita ou de uma forma escrita. Né? O celular é uma tela de televisão e, ao mesmo tempo, graças à internet, nós podemos estar juntos. Graças à internet, o aplicativo, o Instagram, nesse caso, né? Nós podemos estar todos juntos, integrando recursos da tradição oral, porque nós estamos próximos. Nós estamos próximos, mesmo que num espaço virtual. As pessoas estão lendo e escrevendo. As pessoas estão se vendo, se comunicando através de uma tela de televisão. E as pessoas estão se comunicando através da internet. Então, tudo isso é integrado. Né? Não é que uma coisa... No contexto da pandemia, uma coisa substitui outra. Isso foi chato. Mas eu quero insistir nesses pontos, Érica, porque é importante a gente saber que a criança do século XXI é uma criança que nasce no meio digital, audiovisual, leitura escrita
e oral. Diferente da criança de 20 mil anos atrás, que só tinha um contexto oral. Diferente da criança de 4 mil anos atrás, que tinha um contexto oral e escrito se ela fosse de uma classe rica, dominante. Senão, porque isso que é o sofrido, né? É o triste. Por exemplo, eu fico imaginando a tristeza, o sofrimento de famílias e de crianças que, sabendo que há internet, há dispositivos bacanas, você tem tablets, você tem computadores, você tem celulares bacanas, e eu não posso ter, não posso usar, porque eu não tenho dinheiro, não posso ter, ou não sei usar. É triste isso, não é? Porque existe o recurso, mas eu estou excluído dele. Isso é o que eu quero falar. Por isso que a desigualdade no mundo de hoje é muito maior do que antes. Porque nós temos mais bens a serem compartilhados. E a leitura e a escrita é um bem supremo de ser compartilhado, né? Porque ela, como a gente falou, ela enriquece a nossa vida, né? Ela revoluciona a nossa vida. Né? E é claro que hoje, por exemplo, eu posso mandar um recado para você falando por áudio, né? Então, em vez de escrever, por isso que isso aqui é o lindo. Como é que você integra, coordena os diferentes recursos das diferentes tecnologias, promovendo, otimizando, não é, as relações humanas, aumentando e melhorando o nosso conhecimento do mundo. Por isso que, me permita insistir nisso, Érica, uma criança que é excluída disso pela sua cor, pela sua condição social, pelo lugar onde ela mora, pelas suas limitações financeiras, etc., etc., isso implica muito sofrimento, muita injustiça, porque uma coisa é eu não ter... É como assim, né? É como certos países que hoje sabem que tem a vacina, só que eles não têm dinheiro para comprar, não tem vacina para tomar. Porque uma coisa é, por exemplo, o ano passado, nós não tínhamos vacina. Esse ano, nós temos vacina. Então, é um sofrimento diferente você saber que existe a vacina e não poder tomar, porque o seu país não... Felizmente, cada vez mais é maior o número de pessoas que estão se vacinando, né? Isso é uma maravilha. Daqui a pouco serão as crianças, os jovens, né? E todos nós estaremos vacinados e, portanto, mais protegidos, né, Érica? Então, por isso que esses bens compartilháveis, isso é que é equidade, sabe? Na diversidade dos interesses, das possibilidades, dos gostos, etc., você ter acesso aos bens que são conquista do ser humano, no caso, que são invenções, que são descobertas, que são construções que, em princípio, melhoram. Agora, tem o outro lado também, né, Érica, que é o seguinte: nós nunca estivemos tão longe, tão para cima, e nunca estivemos tão perigosos, né? Você sabe que hoje, por exemplo, na internet, você pode fazer coisas que são do mal. Você pode interagir, né? Ou seja, hoje nós temos bombas que destroem a Terra, não é destroem um país, destroem a Terra. Por isso que, quanto mais evoluído é um sistema, mais nós temos que ter responsabilidade, empatia, carinho, respeito, valores positivos. Porque quanto mais... É interessante isso, né? Quanto mais longe a gente vai num sentido, mais longe a gente vai no outro. E muitas pessoas fazem uso da internet, por exemplo, de um jeito muito, muito feio, né? Muito ruim, muito negativo, muito destrutivo. E essa é uma função maravilhosa da escola e da família, né, Érica? Quer dizer,
como que eu educo uma criança para que ela possa cuidar bem de si mesmo, cuidar bem dos outros, se relacionar bem com os outros e cuidar bem da natureza. Porque a Que natureza maravilha. depende da nossa atenção, do nosso cuidado, né? E aí a gente pode falar, né, na perspectiva dos quatro pilares da educação, né? A Perfeito. educação para o ser, para o fazer, para o conhecer, para o conviver. Nós já tivemos aqui também a oportunidade, né, o privilégio de ter o Lino de Macedo participando de outras semanas rede pedagógica, como, por exemplo, a quinta semana, onde falamos de competências socioemocionais, que também são muito importantes no processo Sim. educativo, gente, e principalmente no processo da alfabetização, que acontece num momento de vida tão especial da criança, que é a infância. Lino, tá sendo maravilhosa essa conversa. Que bom que você veio hoje para essa abertura, porque de fato você está nos mostrando de uma forma muito ampla e muito interessante, né, a questão da alfabetização, da importância do processo, de como que nós podemos refletir a respeito do mesmo. E é importante a gente refletir a respeito do que a gente faz, porque senão muitas das vezes Isso. a nossa atividade profissional acaba se tornando mecanicista. Eu vou lá, eu aplico uma atividade, mas nem sempre eu reflito sobre aquilo que faço, sobre a importância. É muito importante esse momento de reflexão. E você também preparou para a gente uma super videoaula, não é verdade? Um material complementar para a data de hoje, que nós vamos liberar daqui a pouco no canal da Rede Pedagógica no YouTube, pessoal. Já já nós vamos liberar a videoaula que o Lino de Macedo preparou. Na verdade, a primeira parte dela, porque em outra oportunidade nós teremos a segunda videoaula. Maravilha. Érica, eu posso... Eu gostei desse seu comentário e eu queria aprofundar um pouco. Pode ser? Pode sim. Gente, olha, uma sugestão que eu faço aos colegas, às colegas que trabalham na educação infantil, é lerem sobre experiência, né? Hoje, na BNCC, os direitos de aprendizagem e os campos de experiência são muito valorizados. E por que eu digo isso, né? E me ocorreu esse comentário a partir da sua fala, Érica. Veja, estar junto fisicamente não necessariamente significa estar sendo tocado pelo outro, tocado em todos os sentidos. Às vezes, né? Por isso que quando se fala de experiência, a experiência tem que ser sensível, a experiência tem que ser refletida, ela tem que ser desenhada, tem que ser falada, ela tem que ser cantada, ela tem que ser refletida, porque senão uma coisa substitui o outro. Às vezes você convive com uma pessoa anos e anos, ou às vezes você convive num ambiente anos e anos, e se alguém te pergunta, o que você acha da cor daquela parede lá? A pessoa fala, não sei. Ou seja, não é porque eu estou fisicamente presente que eu estou me deixando tocar ou sendo tocado por essa presença. Às vezes, até o espaço virtual, esse que nós estamos, pode ser, por alguma razão, mais tocante do que um espaço físico. Porque o importante é isso. Porque experiência é experimentar algo que passa a fazer parte de mim, que me toca, que me sensibiliza, que me afeta. Por isso que eu acho muito bacana você ter lembrado o aspecto do socioemocional, porque é isso, né, gente? Se algo não me afeta, e a leitura e a escrita afetam. Afetam nesse sentido de que ela nos toca, ela mexe com a gente. Ela mexe com a gente. Ela nos sensibiliza. Ela nos mobiliza para um pensamento, para uma ação, para uma reflexão, para um pensamento, para alguma coisa que amplifica o nosso universo de... na verdade, é uma outra forma de conversar, né? A gente conversa falando, a gente conversa tocando, a gente conversa ouvindo, a gente conversa lendo,
conversa escrevendo, né? E conversa com pessoas, né? A escrita, por exemplo, como eu disse, né? Eu estou conversando com o escrito, o Aristóteles, por exemplo, continua conversando com a gente. Os santos que escreveram a Bíblia, que morreram há tantos e tantos séculos, continuam conversando com a gente, para aqueles que leem, que discutem, que acreditam, que prestam reverência, né? Sim. Então, é uma conversa que pode ser feita no momento e que pode ser feita também na eternidade do tempo, não é mesmo? Isso é o lindo, o revolucionário da leitura e da escrita. Maravilha! E todo mundo que está participando dessa formação está fazendo história, porque as semanas Rede Pedagógica estão aí para a eternidade. Está tudo gravado para você que pôde acompanhar ao vivo, quem sabe as semanas anteriores, agora disponíveis para os assinantes. E para você, claro, rever, revisitar a qualquer momento. Nós vamos liberar, pessoal, como disse, a videoaula que o professor Lino de Macedo preparou para vocês, a primeira parte dela, no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Vamos encaminhar também o link nos grupos de WhatsApp e na comunidade do Telegram da Rede. Se você ainda não participa dos grupos e nem da comunidade, fique de olho nos nossos informes, fique de olho nos stories aqui da Rede Pedagógica, que a gente vai deixar o link para você entrar, para você participar. Lembrando que o link também está lá na plataforma de cursos online, a RP EAD, onde você acessa, faz login com o e-mail cadastrado na formação e registra a sua presença, para garantir o seu certificado ao final. Agora são 20h17, nós retornamos às 20h45 para uma segunda participação do Lino de Macedo na data de hoje, onde vocês, inclusive, vão poder tirar dúvidas sobre o tema desse minicurso e sobre o conteúdo da videoaula. Vamos lá, Lino? Vamos, beleza. Até daqui a pouco, então. Até daqui a pouco. Espero vocês no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixem muitos likes e participem do fórum de discussão pelos comentários. Até daqui a pouco. Tchau! Tchau. Um beijo para você.